Fala galera do canal, me chamo Julen e esse vídeo que iremos assistir agora, ele é quase um remédio para quem é baba-ovo e tem essa síndrome de viralatismo absurda que acontece aqui no Brasil. Vocês vão assistir o vídeo assim, é fantástico, não tem mais o que falar. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para essa forma. Você ajuda no engajamento e valeu! A do governo Trump contra o Brasil está saindo pela culatra e o Lula está simplesmente dizendo não. Na sexta-feira, o Departamento de Estado dos Emanuel tentou infiltrar dois agentes, Riley M. Barnes e Samuel Sampson, do Departamento de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, direto no Brasil. A versão oficial dada à imprensa foram enviados como observadores para garantir a integridade das eleições presidenciais de outubro de 2026. Só que o Itamaraty do Lula olhou a lista de passageiros do voo, deu risada e bateu a porta na cara deles. Vistos negados. O governo brasileiro não recusou o pedido educadamente por vias diplomáticas. Acusou Washington publicamente de orquestrar uma operação de inteligência politicamente motivada para minar a credibilidade do sistema de urnas eletrônicas. Soa familiar? Você precisa entender a dimensão disso. Isso não é uma operação secreta da Guerra Fria, em que a CIA canaliza dinheiro por uma empresa fantasma para financiar uma milícia. O governo Trump está tratando a maior economia da América do Sul, o hegemon sul-americano, membro fundador dos BRICS, como uma república das bananas do século XIX, e sem qualquer disfarce. E por quê? Por causa da extorsão econômica que rolou não só no começo deste mês, mas ao longo de todo o ano de 2026. Quando Lula se recusou a ceder às exigências de Washington sobre acesso a recursos, o representante comercial dos Iowa, Jameson Greer, e o secretário de Estado, Marco Rubio, baixaram o martelo pesado. Eles usaram como arma a Seção 301, impondo tarifas punitivas de 25% sobre 10 bilhões de dólares em exportações brasileiras. Estamos falando de madeira, roupas, açúcar, papel e calçados. A amplitude das queixas citadas pelo USTR foi absolutamente impressionante, pois reclamaram de tudo, desde práticas de desmatamento até o acesso ao mercado de etanol. Mas o alvo mais crítico nessa determinação da Seção 301, e o que você realmente precisa prestar mais atenção, foi a plataforma de pagamentos PIX, de propriedade do Banco Central do Brasil. Agora vamos pausar no PIX por um segundo, porque isso se conecta diretamente ao que estabelecemos na reinicialização de liquidez durante nossa auditoria da Eurásia. O governo dos Estados Unidos não está atacando o PIX por ser um clone conveniente do Venmo para a da América do Sul. Eles estão atacando porque é uma infraestrutura de pagamentos instantâneos digitais completamente soberana, gerida diretamente pelo Banco Central brasileiro, que processa trilhões de dólares em transações a custo quase zero. Ela contorna completamente as redes privadas de cartão de crédito ocidentais, como Visa e Mastercard. Mais importante ainda, o PIX cria a arquitetura digital necessária para contornar completamente a câmara de compensação do dólar americano. Isso é exatamente o que os Ilewara temem. Se quiser entender por que Washington está incluindo um app de pagamento digital numa disputa tarifária ao lado de madeira e etanol, é porque sistemas de pagamentos soberanos são uma ameaça existencial à hegemonia do dólar. Quando uma grande nação do BRICS prova que pode movimentar capital fora do ecossistema SWIFT e do dólar, todo o mecanismo de aplicação das sanções americanas começa a rachar. O PIX é verdadeiramente o projeto estrutural de uma microeconomia paralela e Washington está tentando destruí-lo antes que escale globalmente. Então a mensagem da Casa Branca ao eleitorado brasileiro é completamente inequívoca. Vote no nosso representante político preferido, desmantele sua arquitetura financeira soberana ou vamos falir sistematicamente sua economia de exportação. Vamos congelar seu acesso à compensação em dólares e vamos elevar seus custos de conformidade. Os Estados Unidos estão perfeitamente dispostos a queimar todas as pontes diplomáticas restantes no hemisfério ocidental, simplesmente porque a base industrial de defesa está desesperada pelo que existe sob o solo brasileiro e estão aterrorizados com a autonomia financeira do Brasil. Você precisa fazer a pergunta macroeconômica forense. Por que os Estados Unidos estão agindo com tamanha agressividade e desespero? Por que o secretário de Estado Marco Rubio está atacando publicamente o Lula sem provocação, enquanto o USTR usa as tarifas da Seção 301 como arma, prejudicando os consumidores americanos ao encarecer café e carne? Na verdade, tudo se resume a um pânico estrutural dentro da indústria de defesa americana e do setor de tecnologia como um todo. Toda a narrativa da transição energética verde e da revolução da inteligência artificial depende inteiramente de materiais físicos que os Estados Unidos simplesmente não controlam.
Estamos falando de lítio, nióbio, grafite natural e terras raras pesadas, usados em tudo, de baterias de carros elétricos a mísseis interceptadores de ponta. Agora, a China controla o processamento de praticamente todos esses materiais aos quais não temos acesso. As relações comerciais com o Canadá estão se desgastando por causa de fiscalizações na fronteira e gargalos logísticos transcontinentais. As alianças europeias tradicionais estão se fragmentando e Washington olha o mapa global e percebe que está fora do próximo século de domínio econômico. Então sim, eles estão em pânico. No início do ano, Marco Rubio sediou o encontro ministerial de minerais críticos, lançando o projeto VOLT, uma reserva estratégica de US$10 bilhões financiada pelo Exim Bank para garantir essas cadeias vulneráveis. Mas não dá para construir uma reserva física se países soberanos se recusam a vender o minério bruto a preço de banana. Entra em cena Luiz Inácio Lula da Silva. A postura geopolítica de Lula frustra Washington justamente por ser implacavelmente pragmática. Ele se recusa a deixar o Brasil ser uma zona de extração bruta para o norte global. Ele quer um Brasil melhor, ele quer que o Brasil tenha um futuro, e Lula deixou isso bem claro. Se os Estados Unidos querem acesso às terras raras e minerais críticos do Brasil, precisam investir pesadamente na capacidade de processamento local. Tem que executar uma transferência de tecnologia legítima, tem que integrar mão de obra e capital brasileiros nos níveis de maior valor da cadeia de fornecimento. Lula está exigindo um lugar à mesa onde as regras macroeconômicas da nova economia são escritas, e está perfeitamente disposto a jogar Washington e Pequim um contra o outro para conseguir o melhor acordo possível para o seu país, o que é uma postura bastante razoável e lógica para um líder de nação. O governo Trump não quer um parceiro de negociação soberano. Eles querem um vassalo submisso e silencioso. Incapazes de superar a China financeiramente, aterrorizados com infraestruturas financeiras independentes como o PIX e completamente relutantes em negociar uma transferência tecnológica justa com Lula, a Casa Branca simplesmente decidiu que a opção mais barata e rápida é substituir completamente o governo brasileiro. Encaram a interferência eleitoral descarada, não como uma violação do protocolo diplomático, mas como um custo padrão de aquisição corporativa de minerais críticos. Mas a estratégia de Washington estava completamente fadada ao fracasso e agora está explodindo na cara deles. Ao tratar uma nação soberana como uma mina a céu aberto e colocar abertamente o dedo na balança em favor de um herdeiro político dinástico, o governo Trump desencadeou uma avalanche geopolítica massiva e incontrolável. Porque nada une uma população interna mais rápido do que uma superpotência estrangeira tentando extorquí-la abertamente. As tarifas de 25% sobre produtos brasileiros foram criadas para derrubar a economia de Lula, inflar os custos locais e destruir sua aprovação antes do voto de outubro. Em vez disso, entregaram a ele o maior presente político de bandeja. Lula imediatamente virou o jogo, apresentando as tarifas não como um fracasso econômico do seu governo, mas como um ataque imperialista deliberado à soberania brasileira, projetado para beneficiar a família Bolsonaro. E os dados confirmam totalmente isso. Pesquisas recentes mostram que quase metade do eleitorado brasileiro associa explicitamente os Excelsior agressão econômica diretamente às ambições políticas de Flávio Bolsonaro. Mais de 40% dos eleitores dizem que o novo ataque econômico dos Excelsior os motiva ativamente a votar em Lula. As tarifas estão destruindo politicamente exatamente o candidato que Washington tenta instalar. No primeiro semestre do ano, as exportações brasileiras para os Excelsior caíram ao menor nível da história, representando menos de 10% do mercado exportador total do Brasil. Já estão se desacoplando. A intimidação transacional de Washington está acelerando exatamente o pesadelo macroeconômico que deveria evitar. Ao tentar forçar Lula à submissão, os Israel aprovam ao Sul Global que a arquitetura financeira americana é fundamentalmente predatória e não confiável. Não é difícil ver as consequências imediatas. Lula aproveitou essa jogada dos agressão e a instrumentalização disso para aprofundar a integração financeira, logística e tecnológica do Brasil com a China, a Índia e o bloco dos BRICS como um todo. Quando você ameaça a economia exportadora de uma nação porque ela se recusa a entregar suas reservas de lítio, a última coisa que você está fazendo é garantir uma cadeia de suprimentos. Você força a nação a buscar câmaras de compensação financeira alternativas. Você os força a construir acordos comerciais fora do dólar. Uma Casa Branca arrogante achou que estava comprando uma mina de lítio barata ao apoiar Flávio Bolsonaro. O que eles realmente fizeram foi lembrar ao Brasil e ao restante do mundo em desenvolvimento exatamente porque eles precisam desesperadamente construir seu próprio sistema bancário, apostar em plataformas como o PIX para contornar os IMEAs e se prender à órbita econômica de Pequim pela próxima geração. Como eu disse, é poder duro
versus poder brando. E o que vimos nos últimos ciclos políticos é que o poder brando sempre vai vencer, porque Washington jogou um jogo curto de extorsão eleitoral e a consequência disso é que eles perderam o continente no processo. A situação em torno da eleição presidencial no Brasil vai ter muitas consequências e realmente decide uma de duas coisas. Um Brasil soberano e próspero no futuro, ou um futuro onde o Brasil é um estado vassalo do Zé Miliciaua. Então vamos ficar de olho nisso e ver qual vai ser a reação de Washington DC. Tenho certeza que vão tentar impor algum tipo de medida punitiva, que novamente vai ser usada como arma pelo Lula, garantindo de vez sua vitória em outubro. Mas me digam o que vocês acham. Fica aí para pensar. Como sempre, até mais. Então, eu avisei, meu amigo, esse vídeo é uma pancada, é uma verdadeira aula. Imagina quando a galera aqui do Brasil que tem essa síndrome de vira-lata, que é baba-ovo do Trump, dos Estados Unidos, descobrirem que um cara como esse é estadunidense e tá falando isso do Brasil e deixando bem claro o quão forte é o Brasil perante o mundo e o quão enfraquecido os Estados Unidos está. E essa situação envolvendo os dois países, essa tentativa dos Estados Unidos de interferir nas eleições do Brasil só provam isso cada vez mais. E esse vídeo, cara, fantástico. Vou deixar o link dele aqui na descrição. E além disso também vou deixar na descrição o link da live de hoje que eu fiz aqui no canal. Durou mais de 2 horas de pura conversa. Assisti justamente esse tipo de vídeo, esse tipo de discussão. E além disso a direita brasileira se degladiando. Então a gente conversou muito, mais de 2 horas, né? Conteúdo bruto, meu amigo. Assim, na sua cara, 2 horas. Então eu espero que vocês vão lá, gostem. E amanhã tem mais live, 10 horas da manhã, a partir das 10 horas da manhã. 10, 10, 10 por aí, a live já começa e não tem hora pra acabar. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante. Dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!